Cartas Consoladoras. Um oferecimento Centrípeta Filmes, ABC Play TV, DR Turismo, Saúde da Mulher com Patrícia Olivotti, Gente de Fibra com Marisa Reinoso. No Cartas Consoladoras de hoje, iremos ler a carta de Ayane, uma jovem que teve a sua vida interrompida de maneira súbita, vítima de uma tromboembolia pulmonar. A carta psicografada foi enviada para o seu namorado e familiares apenas 1 mês e meio após a partida de Ayane para o plano espiritual. As cartas psicografadas pelo médium Henrique Botaro são lidas na íntegra para garantir a veracidade e a credibilidade mediúnica do caso. Cartas consoladoras. Mas afinal, o que seriam essas cartas psicografadas? Por que famílias como a da Ayane foram atrás dessas cartas? Qual a reação da família em poder se comunicar com o ente querido que agora se encontra no plano espiritual? Ali está a mãe de Ayane, Vanessa. E eu irei fazer perguntas a ela, que pode também ser as perguntas feitas por você. Quer participar? Deixe o seu comentário, envie a sua sugestão. Venha discutir comigo como o Espiritismo explica casos como estes. Gostaria de te convidar a vir comigo para entender como tudo aconteceu. Mamãe Vanessa, sou eu, a sua sempre mais linda e amiga Ayane. Mãe, os benfeitores pedem para dizer que eles vão me ajudar a escrever à senhora. Mamãe, é tudo tão recente para nós. Desde aquele dia 15 de outubro agora, onde aconteceu o que aconteceu. A embolia foi somente a carta convite para eu voltar para o lado de cá. Mamãe, minha mãe, mais linda, mais rainha, hoje quero te chamar de minha rainha. Meu exemplo de mulher, de como ser digna, minha guerreira. Quando eu aqui cheguei, eu fiquei umas 2 semanas só me restabelecendo. Eu não necessitava de muito tempo não, sabia? Eu, que sempre fui dinâmica, decidida, alegre, feliz, acordei aqui e já fui logo perguntando por você. E com cuidado foram me falar o que tinha ocorrido. E o que eu achei estranho foi que o vô Wilson estava no quarto no dia que despertei. E falei assim: nossa, vovô, o senhor aqui, o que lhe aconteceu? E eu sentei na cama do hospital, senti uma dor de cabeça, e daí o enfermeiro pediu para eu me acalmar. E com jeito ele foi me falando o ocorrido, e daí eu entendi que não mais poderia voltar à nossa casa, onde morávamos, e somos uma família feliz, unida. E o Gabriel, como está? O Gabriel agora é com você, hein? Você é o homem da casa, então já sabe, né? Sem molecagem. E eu quero dizer que tudo isso para mim hoje é um pouco confuso.
tanto que estou sendo ajudada a escrever a vocês. Mamãe, eu quero dizer que eu estou bem. Quero que fique bem também. Os benfeitores pedem para enfatizar isso a você. E eles também me dizem que isso a senhora vai tirar de letra. E eu disse, vai mesmo. A minha mãe Vanessa é a mãe que todos querem ter como mãe. Ela é muito digna, trabalhadora, correta, honesta. E eu sempre me espelhei em minha mãe. Eu disse para os benfeitores, eu quero que a senhora fique bem. A sua Ayane, linda, esperta, alegre, decidida, vai se virar bem aqui. E hoje, o vovô Wilson está comigo e disse para a senhora, minha mãe, se cuidar, que ele toma conta de mim. E Davi, eu quero agradecer a você todo o seu carinho, o seu amor. Os nossos planos, não foram esquecidos. Eles só foram adiados, tá? E eu sempre te amei. Fazia os meus charmes, mas eram coisas de mulher. Mulher sem fazer aquele charme não é mulher, né? Mas nós somos muito parecidos. Nos completávamos. Éramos felizes. Mas vamos seguindo. Não é se conformar, é sermos firmes e seguirmos adiante. Bem, mamãe, minha mamãe Vanessa, festa, alegria neste Natal. Colocarei a minha melhor roupa, como sempre gostei de me arrumar. A minha vaidade não perdi. E eu vou comemorar o Natal junto a Jesus. Então faça o mesmo. E eu agora vou encerrar. Estou cansada. Mas eu quero te dizer que para todo o sempre eu vou te amar. Sempre de você, Ayane Pereira Guilherme. Quem é a Ayane? Conte para nós, Vanessa, como que ela era aqui nesse plano? A Ayane era uma menina muito... Oh, meu Deus, fiquei emocionada. Fica à vontade, é uma homenagem para ela. Ela era uma menina muito evoluída espiritualmente. Ela tinha uma vida normal, porém ela sempre falou muito sobre essa passagem dela. Ela sempre teve muita lucidez sobre esse assunto, sempre falou que ela queria passar para o lado de lá para ajudar as pessoas. Era uma menina trabalhadeira, decidida, realmente, como ela fala na carta, ela era cheia das coisas, porque ela falava que para mulher ser mulher tem que ser mimosa. E ela era uma pessoa certa do que ela queria e já sabia, né? Tanto que quando aconteceu o que aconteceu, ela se conforma mais cedo até mesmo do que eu aqui. Sim. E aproveitando, como ela nos deixou? Como aconteceu? Conte pra gente, para que o pessoal que está em casa possa acompanhar e entender melhor e conhecer melhor a homenageada.
ela estava na casa do namorado dela, porque como ele morava muito longe, então eles ficavam ou lá ou aqui, por conta da distância. E no domingo, na véspera de tudo acontecer, ela me ligou, ela mandou uma mensagem, e aí ela disse que estava com dor, e eu perguntei se ela queria que eu fosse buscá-la, por conta da distância. Ela falou que estava com dor na perna, e aí eu disse que, ela falou que não precisava, que estava tudo bem, e que ela ia, no outro dia o Davi vai trabalhar, que é o namorado dela, e ela ia para casa e se precisasse ela passava ao médico. E aí ele me relatou que à noite ela passou mal, ela sentiu muita dor na perna, reclamava com muita dor na perna. No outro dia ela levantou, eles levantaram para ele ir trabalhar, e quando chegaram no caminho, ele esqueceu a carteira. Como lá é muito distante, o ônibus demora muito, aí ele falou, fica que eu vou buscar a carteira. E ela disse tudo bem, e se sentiu mal, mandou uma mensagem para ele, dizendo, amor, vem logo, eu estou passando mal. Ela estava no ponto de ônibus. No ponto de ônibus. E aí uma senhora ajudou ela, só que quando ele voltou, ela já estava caída. Aí começaram a pedir socorro, e quando ela chegou no UPA, ela já estava em óbito. Foi uma morte súbita. Foi uma morte súbita. Eles acharam que ela tinha tido um infarto fulminante, mas aí depois foi dito que ela teve uma tromboembolia pulmonar. Hoje eu digo que foi só uma desculpa mesmo, como ela fala. Uhum. Interessante que tem uma parte da carta que ela fala em embolia, né? Isso, a embolia ela pulmonar, fala, isso depois mesmo. Depois foi trombose também junto, né? Isso mesmo. Uhum. Mas é que só uma desculpa para a hora dela partir, para ela voltar para casa. E como você foi ao encontro da psicografia? Quando isso começou a fazer sentido para você? Depois que aconteceu, era tudo muito difícil. Eu sempre pensei muito nela, porque eu não queria ficar deprimida, porque eu tive depressão há um tempo e eu sabia que ela sofria muito por isso, que ela pedia para minha mãe, por favor, não posso ver você na cama. Então isso era uma coisa que eu não sabia o que eu tinha feito de correto, se eu fiz tudo do jeito que ela gostaria, se eu fui uma boa mãe, se eu pude fazer tudo, e eu tinha muita dúvida. E eu sempre falava, meu Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso saber se eu fiz tudo certo. E foi quando eu fui na psicografia, e foi um dia depois do meu aniversário. Então eu disse, eu quero muito. E aí, na hora que eu cheguei, você disse, você sabe que é muito difícil, porque fazia 1 mês e meio só. E eu falava que alguma coisa, uma resposta, alguma coisa de pelo menos está tudo bem. E aí foi quando eu cheguei na psicografia, e quando você me abraçou naquela emoção, aí eu sempre achando que não, eu não vou merecer tudo isso. E quando ela diz mamãe, a princípio quando fala mamãe, eu falei, é ela. Porque ela me chamava de mamãe. Sim, era isso que eu te perguntar agora. Quais são os indícios que você reconheceu a Yayane numa carta psicografada? Porque 22 anos chamar de mamãe, criança até vai, né? Isso. Então, na hora que você fala mamãe, já me dá aquele impacto muito forte, porque se falasse mãe, eu não acreditaria, mas seria Sim. diferente. E depois ela fala, é a sua Yayane linda, sempre linda, e ela sempre disse isso. E eu não tinha falado da morte do meu pai, que foi uma coisa muito impactante na nossa vida, porque meu pai faleceu há 2 anos. E quando meu pai faleceu, a esposa dele não comunicou a gente. E como Sim. meu pai, que criou ela tinha isso por conta dela não ouvir, ela não falava pelo telefone, ela falava, mas eu vou ver meu avô quando ele morrer. Sim. E quando aconteceu, nós não ficamos sabendo. E eu não relatei para você que tinha essa história do meu pai, nem nome, Sim. nada. E aí quando ela diz, o vovô Wilson estava aqui, e aí eu saio de mim, é uma emoção que não tem como explicar. E aí quando ela fala do Gabriel, que eles tinham esse acordo e eu não sabia, eles sempre foram muito unidos, eu nunca permiti que eles brigassem. Eu disse, aqui irmãos tem que ser amigo, não podem brigar. Sim. E eles tinham isso de, Gá, quando eu morrer eu vou primeiro, você cuida da mamãe. E eu não sabia, ele só me falou isso até no dia do velório, que ele me falou, ele falou, mãe, a gente tinha um acordo, mas esse acordo era quando ela fosse mais velha, tivesse filho e ela iria primeiro, não era agora. E aí essa outra
isso que você diz na carta, que deixa assim, sem dúvida, né? E depois termina com o amor do Davi, que Sim. eles eram feitos um para o outro. É um relicário, né? Isso. Conta a história para nós. Por que esse relicário está na sua mão? Eu casei no final do ano passado, porque a minha mãe disse, tantas tristezas, precisamos de uma alegria. Então eu fui casar. Mas no meu casamento eu não queria ter tristeza, eu não queria que ela fosse lembrada como uma tristeza. Eu queria que ela fosse lembrada como a minha filha, como se ela uma convidada do meu casamento. Então eu fiz um relicário e eu entrei com ele no meu buquê. E aí ninguém sabia, eu fiz sozinha. E quando eu entrei, era cada pessoa que eu passava era o impacto do choro de vê-la, porque eu queria que ela fosse lembrada como uma convidada e não como uma imagem triste dela. Sim. E eu sabia que ela estava lá. E quando eu entrei, eu estava um pouco nervosa e a assessora esqueceu as minhas pétalas que as meninas iam jogar para a noiva passar. E na hora eu fiquei tranquila, eu falei, não tem problema. E na outra psicografia, uma semana depois eu fui em uma psicografia e ela disse, mamãe, eu entrei jogando as pétalas de rosa para você. Então, sem explicação. Ela conta que quem se emociona sou eu. É um presente, é confortante, é saber o quanto ela está bem. E eu sempre falo para as pessoas que ela está viajando primeiro do que eu, ela está em Harvard. Eu não posso ligar para ela e quando eu chegar lá, sim, ela vai estar muito mais estudada do que eu, muito mais evoluída para me receber. Eu não tenho esse pensamento de, eu quero ir para lá. Não, enquanto eu estou aqui, eu sou do Gabriel e agora do bebê. E quando eu for para lá, eu tenho ela para me acolher. Sim, com certeza. Eu vejo a morte hoje é uma passagem boa de que alguém especial me espera. Você está grávida? Eu estou grávida. Que legal, quanto tempo? 2 meses. 2 meses? É um presente dela. Que bacana. Tem um momento da carta que ela pega e ela cita assim, quando eu cheguei, fiquei 2 semanas só me restabelecendo. E ela fala, eu não precisava de muito tempo não, sabe? Eu sempre fui muito dinâmica, decidida, alegre, feliz. Essa era uma característica dela mesmo? Sim, era uma característica de, tá bom, é isso, eu não vou mais voltar para minha casa, é aqui, então aqui eu vou me estabelecer e eu vou me virar. Era muito claro isso para ela, aqui mesmo. E tem uma outra parte que quando eu estava lendo também, que chama bastante atenção, que eu acho que deve ter sido um baque muito grande também, né? Que ela fala que ela acorda, né? Ela achou estranho que o vô Wilson estava no quarto, né? E quando despertou, ele pegou e falou para ela, né? Ela falou para ele, né? Falou assim, nossa, vô, o senhor aqui, né? O que aconteceu? Porque acontece muito, viu, gente? Você que está em casa nos assistindo, esse torpor do desencarne, nesses primeiros momentos, o plano espiritual tem que, de uma certa forma, contar para ele, né? Olha, aconteceu. Então, acho que é muito impactante também, né? Para eles também, para nós é difícil, como também deve ser para eles, né? Nós temos que nos adaptar sem eles e eles têm que se adaptar a uma condição que não tem mais ninguém conhecido, digamos assim, né, em volta, né? E é muito interessante que essa é a proposta da carta psicografada, né? Não é, eu sempre falo isso nos programas, que é para deixar bem claro, a ideia não é enaltecer nem ressaltar mérito algum, né? Mas sim a imortalidade da alma, mas sim a veracidade das cartas psicografadas, né? Esse é o verdadeiro intuito de estarmos aqui, mas primeiramente a homenagem a Ayane, né? Porque eu lembro que quando você passou por mim, eu não lembro quando é que foi,
porque são tantas pessoas. Mas eu lembro que era tanta emoção, ela se apresentou muito bonita através da vidência, né? E, Relato, você lembra um pouco desse primeiro contato? Você me abraçou e você me disse, ela é muito bonita. E é muito mesmo. Mostra assim, ó, pra câmera, o pessoal vê, ele diz. E o pessoal também nas fotos também, E claro. aí você disse, ela é muito bonita. Aí, pra mãe, né, é sempre muito bonita. E ela disse também, quando ela fala, eu acordei e logo procurei por você, ela tinha alguns problemas de saúde, de bronquite, então sempre que ela ficava internada ou estava doente, ela dizia para as pessoas, eu sei que todo mundo quer o meu bem, mas eu queria a mamãe comigo. E quando você ressalta, logo fui perguntando de você. A primeira coisa, né? É isso, logo fui perguntando de você, porque era assim, por mais que tinha as pessoas do lado dela, ela falava, mamãe, não é igual quando você chega. Então, isso é uma coisa que acontecia realmente, já fui procurando por você. Ela tinha um apego muito grande com você, né? Você não era somente mãe e filha, né? Pelo que eu percebo nas cartas psicografadas, vocês são muito mais, vocês eram amigas, né? Nós éramos amigas e muitas vezes a gente tinha conflitos por ser muito parecidas. Então, ela não entendia, ela sempre achava que o Gabriel era mais importante, mas que nós éramos muito amigas. Então, tudo ela me contava. E por conta de que eu fui mãe muito nova, muito jovem, eu tive ela com 15 anos, então eu sempre tentei acompanhar a cabeça dela, para ela não ter que dar as cabeçadas que a mamãe deu. Certo. Então a gente tinha isso. E eu tenho uma impressão que hoje a gente consegue demonstrar o amor uma para outra diferente e melhor do que quando estava aqui. Hoje não é rebatido. Ela transmite o amor dela para mim e eu transmito o meu amor para ela. Então não há dúvidas, não há ressaltos, né? Eu te amo e você me ama. É isso. Sim. E ela se refere a você, ela pega numa carta, eu lembro muito bem que ela vira e fala assim, minha mãe, a mais linda, a minha rainha, hoje que ela fala, né? Hoje eu quero te chamar assim, meu exemplo de mulher, de como ser digna, de como ser guerreira. Você legitima tudo isso? Sim, eu sempre lutei bastante, e ela sempre disse, mãe, eu quero ser igual a você, ter coragem, e que todo mundo quer ter a mamãe, que ela fala que eu sou mãe de todo mundo quer ser seu filho. E às vezes à noite ela falava, vou deitar um pouquinho aqui no seu colo, porque agora dá tempo de eu ser sua filha, porque tem um monte de gente que quer ser sua filha. Por conta desse meu trabalho, desse meu jeito de acolher todo mundo. E ela demonstra na carta uma preocupação muito grande, né, com você, porque ela vira e fala assim, logo que eu despertei aqui, eu já fui logo perguntando cadê minha mãe, né, onde está minha mãe, ou como está minha mãe, não lembro textualmente, né, e ela vira e fala que o vô e os benfeitores falam para ela, né, daí ela fala que infelizmente ela não vai poder mais voltar para casa onde moravam, né? E que que vocês ainda são uma família feliz, uma família unida. Gente, é verdade. Quando essa família vai na sessão de psicografia, as pessoas costumam ir com 1, 2 pessoas, timidamente. Eles chegam de caravana. Vai a Vanessa, vai o filho, vai a avó, que é uma graça, vai o seu esposo. O namorado, né? a tia. O namorado vai até hoje, a tia vai até hoje. Nós vamos em 10 no mínimo. É muito legal, é sempre uma festa. Quantas cartas você já recebeu? São 10 cartas e 2 recados. E é uma festa mesmo, o dia de ir na psicografia é a nossa festa. E quando a gente volta para almoçar, todo mundo senta na mesa para conversar sobre a Ayane. Porque eu digo que não é porque ela faleceu que ela precisa ser vitimizada ou coroada. Não, ela continua sendo a mesma pessoa, que uns defeitos e tudo ela reclamava. Se a gente fazia certa comida que ela não gostava, a gente fala, nossa, ainda bem que ela não está aqui, porque se tivesse ela já ia reclamar. Então a gente fala da Ayane como se ela não estivesse aqui. Ela está em outro lugar. Então todo dia praticamente a gente tira algum barato, fala alguma coisa dela. Que nós somos unidos, a gente almoça junto, todo mundo janta junto, na minha casa é 12 pessoas jantando toda noite, todo mundo junto, que eu prezo muito isso, eu acho que a família ela tem que estar junto, tanto para ser feliz como na hora da tristeza. E o irmão Gabriel, que ela se refere,
E o Gabriel, como está? Ela pega e fala, né? Ô Gabriel, agora é com você, hein? Você é o homem da casa, então já sabe, sem molecagem e cuida da mãe. É. Né? É porque ele sempre foi mais homem, né? Eu sempre falava, ele, quando eu ficar velha, vocês vão me colocar num asilo, não deixa a minha nora judiar de mim. Aí ela falava, mãe, fica tranquila. Eu falava, porque se você não tiver, a minha nora vai judiar de mim, que é a mulher do Gabriel. Uhum. E aí, quando ela se refere, Gabriel, veja quem você vai arrumar para cuidar da minha mãe, porque eu, como sogra, sou um pouco difícil. O relacionamento dela com o Davi, quanto tempo ela estava com o Davi? 2 anos. 2 anos. Isso. Né? E pelo que ela relata na carta psicografada também, ela tinha um relacionamento, uma cumplicidade muito grande com ele, muito. Né? Porque tem um trecho da carta que ela vira e fala assim, eu queria agradecer, vou falar o Davi, né? A todo o seu carinho, todo o seu amor. Que os nossos planos não foram esquecidos, só foram adiados, né? Então isso mostra que eu nas cartas psicografadas também, nas sessões, eu sinto assim uma coisa muito boa entre eles, não era uma relação tumultuada. Não, era uma relação ótima. Ela sempre foi muito... Ela sempre adiantou muito a vida. Quando ela tinha 8, ela tinha a cabeça de 10. Quando ela tinha 12, parecia que ela tinha 15. E quando ela tinha 18, ela tinha 20. E com 22, ela já estava nos 30 anos, que arrumou um namorado, curtiu a vida. E eles ficavam em casa, assistindo televisão, comendo, coisa de quem já é casado mesmo. E eles tinham uma cumplicidade muito grande, que ela sempre falava, mãe, eu falo tudo pro Davi. O Davi sabe de toda a minha vida. E ela falava, às vezes eu não quero que ele canse de mim, mas eu só quero verdade. E ele nunca tinha namorado, ele não acreditava no amor. O amor para ele era coisa de televisão. E aí vem ela, né? E não, nós vamos aprender junto. E viajaram e foram fazendo as coisas tudo muito... Ela sempre quis tudo muito rápido. E ele falava, amor, você tem que ter calma. Ela falava, não, a gente tem que fazer logo. Então eles não brigavam, não existia briga. Ele sempre foi muito amigo dela, sempre foi muito... Ele queria cuidar. Ele diz que os sonhos dele era realizar os sonhos dela. Ele diz até hoje, né, que é um filho que eu ganhei. Que ele fica mais na minha casa do que na casa dele, que ela me deixou um ouro. Você acha, Vanessa, que de alguma forma ela sabia que a passagem dela seria rápida por aqui? Sim, sempre foi, ela sempre deixou bem evidente. Quem era de muito mais perto, ela falava. Ela falou para minha irmã uns 15 dias antes, ela conversando com a minha irmã na cozinha, ela falou, titia, eu não vou... minha irmã falou que nós somos só nós duas. Então ela fala que se a gente ficasse solteirona, que ia ficar só nós duas morando numa casa. E que a Yane precisava cuidar da gente. Aí ela falou, não, titia, eu não vou viver muito tempo, eu não vou ficar velha. Aí a minha irmã falou, ai, para de beber besteira. Ela falou, ai, titia, eu não vou ficar velha, é sério. Aí a minha irmã olhou para ela e falou, mas não encana, na hora certa. E ela também sempre falou para o Davi, amor, quando Deus chamar é a hora, não reluta, vai estar tudo bem. E na noite, quando ela passa mal, ela insiste falando isso para ele, que quando Deus chamasse era a hora e que não era para ele ficar triste, era para ele entender que era o momento de Deus. Nossa, e tem uma parte da carta também que ela se refere ao Natal, né? No Natal eu colocarei a minha melhor roupa, como sempre me arrumei, porque eu sempre fui muito vaidosa, né? Vou comemorar o Natal junto com Jesus, então faço o mesmo. Né? Ela gostava dessas festividades? Sim, ela sempre gostou muito do Natal. A família do pai dela sempre foi muito regrada, eu também. Então o Natal era uma coisa muito importante. Então é a cara dela dizer, vamos colocar a roupa. E eu sempre falo para as pessoas que a gente vai ficar aqui com churrasco e ela está do lado de Jesus, né? Quem somos nós perto dela, que ela ainda está na frente. Então ela gostava muito, era uma data que ela falava que estava todo mundo para rezar, para agradecer a vida. Ela gostava muito disso, de ver todos juntos. E ela fala do amor, né, eterno a vocês. Esse carinho que ela tem por você é muito bonito, né? Que ela vira e fala assim, eu quero te dizer que para todo sempre eu vou te amar, né? E você já conversa com o bebê assim como você conversa com ela? Como é que você interage com o bebê?
é tudo muito novo, Sim, né? 2 então, meses, né? eu tenho fotos dela na cozinha, então normalmente de manhã eu dou bom dia, amor, bom dia. Eu falei, você deve estar aí trabalhando e a mamãe vai atrás do dia dela. E falou, ó, cuida do seu irmão aqui, que você mandou esse presente, mas a mamãe não esperava. E eu não sei nem o que eu vou fazer agora. Então eu falo, ai, esse neném, pensa aí o que sua irmã vai preparar pra gente, porque é uma surpresa muito grande. É um impacto muito grande, eu sei que é uma vida, mas eu conversando com Deus uma noite dessa, e eu sempre peço para que ela siga o caminho dela, o caminho de luz, eu disse que Deus me deu um presente em saber que eu vou poder ser mãe de novo, de que um filho não substitui o outro, mas eu sei que ela sempre vai estar por perto e vai seguir o caminho dela onde quer que ela esteja. A Ayane passou aqui conosco, ficou 22 anos. Mesmo com 22 anos, deixou o seu legado, deixou a sua história, fez muitas pessoas se emocionarem com ela, tem feito muitas pessoas se emocionarem com ela. E o amor que ela deixa, que ela nutre, mesmo estando no plano espiritual, nos ensina e nos faz querer viver mais e mais, acreditando na imortalidade da alma. E são cartas como esta de Ayane que vem trazer para você que está em casa, que perdeu seu ente, que está de repente desconsolado, sem saber para que direção você vai. Aprenda com Ayane que a imortalidade da alma é a resposta para todo o nosso sofrimento. Porque na verdade nós não morremos, apenas mudamos de casa temporariamente, onde todos nós vamos nos encontrar. Então, Ayane, obrigado pela sua lição de vida e esse programa é para você. Valeu mesmo. E Vanessa, agora eu vou te deixar um pouquinho aqui, rapidinho, tá? E vou me concentrar um pouquinho para psicografar uma mensagem dos benfeitores que seja para nós. Uma mensagem que traga uma palavra de esperança, que este momento é um momento muito importante, tá? Para vocês em casa, eu vou chamar um break rapidinho e já volto psicografando. Ali, direto da mesa. Não saia daí, tá bom? Obrigado. Cartas Consoladoras. Um oferecimento Centrípeta Filmes, ABC Play TV, DR Turismo, Saúde da Mulher com Patrícia Olivotti, Gente de Fibra com Marisa Reinoso. Pontes que nascem e ligam dois corações, que dá acesso ao jardim das saudades regado pelo amor. Pétalas de lembranças que nos traz a emoção, são flores divinas colhidas no jardim do coração. Pétalas que vêm em formato de filhos, mas que agora florescem no além, são sempre as mais perfumadas, que exalam por toda a parte o bem. A imortalidade do Espírito Eterno, que vence qualquer verão ou qualquer inverno, sempre nos encanta com suas pétalas lindas, que insistimos ressaltar, pois este jardim florido é regado pelo amor da Mãe do Nosso Senhor, que traz o regador das saudades para aguar por toda parte, lembrando que ali se brotou o amor. Amélia. E eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e dizer que a semana que vem teremos mais uma carta consoladora, que vem para nos contar
sobre a imortalidade da alma. Eu quero agradecer a presença da Vanessa e a oportunidade de ler para todos a mensagem da Yayane. Um abraço a todos e lembre-se de Deus. Obrigado. Cartas Consoladoras. Um oferecimento Centrípeta Filmes, ABC Play TV, DR Turismo, Saúde da Mulher com Patrícia Oliveira.